Moradores da Zona Oeste de Serrana enfrentam mais de 2 décadas a falta d'água nas casas e as justificativas apresentadas pela Prefeitura ao longo desses anos não convencem aqueles que têm acumulado prejuízos. Passar por alguns dias de torneiras secas em casa já é um incômodo que ninguém deseja viver. Mas a rotina da dona Benedita ultrapassa os limites. Olha, eu mudei para cá no ano de 1999. Desde aí, a gente vive reclamando de água. Então, não tem cabimento isso. O dia que tem água, a gente toma banho. Quando não tem, a gente não toma. Ou sai para ir tomar banho na casa dos outros. Compra comida porque não tem água para fazer. Não tem como tomar banho. Então, isso está ficando difícil, está ficando insustentável. Ela mora no Jardim Amélia 2, em Serrana. E na rua Sebastião Silvério, o drama é compartilhado. Eu já reclamei para alguns vereadores aqui, já falei com eles. Falou que ia dar correr atrás de melhorar. Tem uma melhoria boa aí, mas até agora não virou grande coisa. E final de semana, feriado, é o que mais falta. Na verdade, agora está faltando todos os dias. Aqui não pode nem ligar uma máquina para lavar uma roupa, porque não tem água, tem risco de queimar. Inclusive, que eles veio até aqui na casa da vizinha reclamar porque que chamou vocês vir para cá. Daí eu fazer entrevista, entendeu? Mas sempre, todo dia, falta água. Para garantir uma pequena reserva na caixa d'água, teve morador que precisou investir na compra de aparelhos para bombear o recurso da rua para dentro do imóvel. Eles vieram aqui hoje na rua falando para colocar bombinha para ajudar a puxar a água. Só que bombinha sem a água não vai virar nada, né? Primeiro tem que ter a água para depois a bomba. Nós tenta, meu marido já cansou de ir na prefeitura. Eles falam que vem e não vem, só fica enganando. Às vezes a gente tem até vergonha de uma visita, igual aqui, tá sem lavar, né? Eu estou lavando ali aquele corredor, lavei com a água da máquina, sabe? Os moradores dizem que a justificativa da prefeitura para a falta de água no Jardim Amélia 2 é difícil de aceitar. O reservatório abastece o bairro em 2 fases diferentes. De um lado da rua, a rede segue descendo, obedecendo à gravidade e sendo favorecida por ela. De outro, a água sobe com tanta dificuldade que não chega nas torneiras. Ou seja, enquanto aqui, à minha direita, os moradores estão a seco, na esquerda, todas as casas têm água. E é isso que a gente vai testar agora. Nós vamos tentar utilizar essa torneira que pega a água direto da rede que vem da rua, do lado privilegiado, aquele que segue a lei da gravidade. Vamos ver se procede. Pelo visto, aqui não tem problema. A água vem com fartura e dá para alimentar bem a plantinha. Eles falam que está tendo água porque nos outros lugares está tendo, só que nessa rua aqui sempre foi assim. Eu cheguei a pegar água na casa dos outros, aí, do familiar aí com tambor no carro, porque essa água não vem. Tem hora que falta 2 dias, que nesse final de semana passado agora, faltou uns 3 dias. Na verdade, faltou domingo, sábado, domingo e segunda, que foi feriado. As contas não atrasam em nenhuma residência. Em alguns casos, o preço é bem salgado. R$ 407 a conta da vizinha aqui. E a conta não falha, não. A conta todo mês está aí. No ano passado, a cidade enfrentou uma grave crise de abastecimento depois que um dos principais poços apresentou problemas de engenharia. Pelo menos 20 mil pessoas foram afetadas, enquanto a prefeitura corria contra o tempo para trocar peças mais de uma vez. Respondendo o nosso questionamento sobre a situação do Jardim Amélia 2, a gestão municipal disse que há mais de 90 dias realiza um estudo técnico de setorização, que vai beneficiar 2.000 residências. A previsão para a conclusão dos trabalhos é de mais 30 dias. O poder público também prometeu aquilo que a população mais deseja, uma solução definitiva. A gente quer, não é que o prefeito faz milagre, mas a gente quer que eles tenham consciência que na época que nós estamos vivendo, certo, que eles pedem para racionar um pouco a água, né, economizar, mas economizar de uma maneira que dá para economizar para que a gente não passe dificuldade com água. Felipe Urbinati, de Serrana, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Serrana informou que está ciente da situação e está realizando um estudo técnico de setorização, que abrange os bairros Jardim Amélia 1 e 2, Paranoá e Maravilha, beneficiando cerca de 2.000 residências. O estudo deve ser concluído em até 30 dias e, em seguida, será iniciada a implementação do projeto para oferecer uma solução definitiva para o problema.
Fabrício Martins, advogado especialista em meio ambiente, conversa com a gente agora sobre esse assunto. Doutor, seja bem-vindo e obrigada desde já pela disponibilidade. Eu começo perguntando para o senhor se a falta d'água aí no Jardim Amélia, em Serrana, já dura mais de 20 anos e, em relação a isso, qual é a responsabilidade do poder público em garantir o abastecimento de água nesses bairros? Boa tarde. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos. A responsabilidade é total, porque o fornecimento de água é um serviço essencial de competência da União, que aí evidentemente é destinado para os estados e municípios a responsabilidade, e a Prefeitura tem o dever, sim, de fornecer, de abastecer com água potável a todos os munícipes, sem exceção. E um problema que já dura 20 anos, evidentemente que nós estamos num estágio ainda muito inicial, fazendo estudos ainda, quando na verdade já deveria no mínimo estar sendo implantados as soluções para resolver esse problema que é grave. Então, como os moradores podem agir para exigir essa entrega do serviço, já que as contas estão sendo pagas regularmente? Olha, Ximene, eu cito um exemplo que aconteceu até aqui em Ribeirão Preto, né? Alguns bairros aqui em Ribeirão Preto que não tiveram o fornecimento de água adequado, procuraram o Ministério Público e o Ministério Público aqui ingressou com uma ação civil pública. Hoje o município de Ribeirão Preto tem a obrigação de fornecer água, ainda que por caminhão-pipa, para esses locais onde falta água em determinados períodos do ano, sob pena até de pagamento de multa diária. Então, esses munícipes que já enfrentam problemas há décadas, se eles não tiverem a solução realmente como foi prometido desta vez, né, pela Prefeitura, creio que eu mais uma das inúmeras vezes, eles devem procurar o Ministério Público e pedir ao promotor de justiça que cuida dessa área, que instaure um inquérito civil para, se for necessário, a propositura de uma ação civil pública, usando o Poder Judiciário para obrigar que o governante forneça a água como é necessário. A Prefeitura diz que tem um estudo em andamento, mas quais medidas podem ser efetivamente tomadas para que compense os moradores prejudicados, doutor? Muito bem. Existem medidas que são de curto, médio e longo prazo. A solução total do problema, ela não vai vir em curto prazo, porque realmente precisa de estudo, planejamento, dotação orçamentária e implantação. Mas as medidas mitigadoras do problema, elas podem ser tomadas pela Prefeitura de imediato, porque o fornecimento de água, a água é essencial para a vida. Então, a Prefeitura pode tomar medidas emergenciais para resolver o problema, como o fornecimento por caminhões-pipas, a aquisição de bombas para fazer um bombeamento, porque apesar de um estudo um pouco mais complexo para resolver o problema seja necessário, ali para resolver um abastecimento, se for questão de gravidade, que é o que parece ser, isso os entendidos da área, os engenheiros dessa área, conseguem detectar facilmente e algumas medidas emergenciais podem ser tomadas para mitigar, para resolver por hora o problema. E se não conseguir através de bombeamento, que a Prefeitura faça um gasto extra e forneça o abastecimento por caminhão-pipa, até ela conseguir resolver o problema de forma efetiva. Doutor, e se o prazo prometido pela Prefeitura de Serrana para uma solução definitiva não for cumprido, o que os moradores podem fazer, então, para garantir uma resposta mais rápida? Sim, o Ministério Público, ele tem, evidentemente, um representante, um promotor de justiça da área específica das cidades, né? É assim que o Ministério Público do Estado de São Paulo é organizado. Então, os munícipes devem procurar o plantão do Ministério Público, que geralmente, principalmente em cidade pequena, é no próprio fórum, né? Quando não há um prédio destinado ao Ministério Público. O promotor de justiça, ele atende a comunidade em dias e horários, faz plantão e a comunidade se mover e apresentar ao promotor de justiça esta demanda. Com toda certeza, o promotor irá instaurar um inquérito civil. Além disso, os munícipes também têm que cobrar os vereadores em quem destinaram o seu voto. O Legislativo, ele faz a fiscalização, né, dos atos de administração do Poder Executivo. Então, os vereadores também podem cobrar, devem cobrar do Executivo a solução desse problema. Doutor Fabrício, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Clube e uma boa tarde para o senhor. Obrigado, uma boa tarde.